Já estamos ao vivo. Então, boa noite. Estamos ao vivo aqui na live da Escola Professor Paulo Freire dessa quarta-feira. Toda quarta-feira nós estamos ao vivo aqui nesse horário de 7 horas. Quem tiver ligado aí, quem tiver conectado, acompanhando nossa live, dá um olá, levanta a mãozinha para a gente saber quem é que está por aí. Manda uma boa noite para a gente saber quem é que está assistindo. Vamos aguardar um tempinho para as pessoas irem chegando, irem se aproximando. A gente já entrevistou psicólogo, já entrevistou fonoaudióloga. Semana passada entrevistamos um musicoterapeuta falando sobre música, sobre a importância da música para o desenvolvimento das emoções. Falamos sobre a importância da arte em tempos de crise. Éurica, Daiane, boa noite. Levanta a mão quem está aí, deixa um comentário para a gente saber quem é que está online. Boa noite, Éurica. Então, quem quiser fazer perguntas já sabe. Pode fazer as perguntas, a gente vai dando continuidade à entrevista, e assim que for possível, a gente faz uma pausa no progresso da entrevista e eu leio os comentários, fixo alguns comentários também para que Vanderlei possa responder. Bem-vindo, Vanderlei, Éurica que está dizendo aqui para você. Algumas pessoas disseram, não perco essa live por nada, porque é Vanderlei, estavam os comentários lá. Que legal. Boa noite a todos, boa noite, Boa Raquel. noite, Lúcia Bezerro. Vocês estão me ouvindo bem? Eu quero que vocês digam se vocês estão ouvindo minha voz bem, se estão ouvindo Vanderlei bem. Aparecida Gondim, boa noite. Dival Gondim, boa noite, meu padrinho. Boa noite, padrinho. Boa noite, Cida. Boa noite, paz de Davi, paz de Tereza. Boa noite, Lúcia. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a gente bem? O áudio tá bom? Boa noite, Vanderlei. Lúcia está dizendo aqui. Sim, estão ouvindo. Boa noite, Vanderlei. Lurdinha Souza. Tá vendo, Vanderlei? Tu arrasa. Tá vendo? O pessoal sabe, eu de verdade eu fico pensando assim, meu Deus, quanta gente, né, que conhece a gente não lembra. Eu fico preocupado. Olha, obrigado pelo carinho. Mas é porque quando você vai fazer uma palestra, né, você dá uma palestra para 30 pessoas, 40 pessoas, é mais fácil as pessoas lembrarem de você do que você lembrar delas, né? E nesses últimos tempos, graças a Deus, assim, as palestras têm sido até maiores, então, assim, você fica num ambiente onde você não dá para ver todo mundo, né? Então é mais fácil as pessoas lembrarem de você. Que legal, sejam bem-vindos. Então, se está todo mundo ouvindo bem, eu acho que dá para a gente começar. A gente vai começando devagarzinho para dar tempo de todo mundo ir chegando, mas em respeito às pessoas que já estão assistindo, eu acho que é bom a gente ir começando, né? Que a gente faz essa sala no início e essa recepção para que as pessoas possam se chegar, se organizar direitinho, né? Então, a nossa live de hoje é Eveline. Boa noite, Eveline. Eveline é mãe da escola, Vanderlei. Ela é assídua. Todas as lives até agora ela está participando. Ela disse que a cozinha dela se transformou numa escola. Eu acho que tem uns pais aí que se transformou numa sala de aula. Tia Solange entrou. Boa noite, Vanderlei e Raquel. A sua presença na Escola Professor Paulo Freire me proporciona imensa alegria. Obrigado. Olha que prazer. Olha, que saudade. Um abraço, tia Solange. Então, eu acho que, vamos lá, né, Vanderlei? O tema da live de hoje são os desafios da escola digital, né? A gente pode até, Vanderlei, na fala dele, pode até falar do nome que essa escola
recebeu, né? Essa escola aqui está sendo, o espaço físico dela está sendo em casa, né? Durante esse período de isolamento social. Então, além da gente falar sobre esses desafios da escola digital, a gente também vai falar sobre a nova escola, porque a gente tem ouvido os comentaristas, os filósofos, os analistas dizerem que nada mais será como antes. Então, as coisas irão mudar. Provavelmente, eu não sei, eu quero ouvir hoje de Vanderlei, a escola também não será a mesma, e é bom que os pais saibam disso também, né? É verdade. É um momento que chegou em todos os aspectos, e que, por mais que as pessoas queiram que a vida volte ao normal, não vai mais ser um normal, vai ser um novo normal, vai ser uma nova configuração, inclusive na escola. O ensino remoto pegou toda a comunidade escolar de surpresa, professores, pais, alunos. Na mediação das atividades escolares, agora entraram os pais, o pai e a mãe, que passaram a ter contato com ferramentas tecnológicas, ferramentas digitais, que nunca haviam utilizado antes, né? A sala de aula virtual, são as lives, né? O compartilhamento de tela, é uma série de atividades que muitos pais antes nunca tinham tido contato, e principalmente os pais dos pequenininhos precisaram se adaptar a essas novas ferramentas para poder acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Exato. Além dessa dificuldade de nunca terem tido contato com essas tecnologias, muitas vezes os pais se veem inseguros por sentirem que não tem didática para fazer o processo, para mediar esse processo de ensino-aprendizagem, se sentem inseguros, se estão se colocando da forma correta com os filhos, com as atividades. Então, na live de hoje, nós vamos conversar com Vanderlei Varoto, que vocês já estão vendo aí, os professores já conhecem ele, os pais provavelmente não conhecem, mas eu vou apresentar ele agora. Vanderlei é consultor pedagógico da Plurieducacional e Sistema Ético de Ensino. Entre muitas outras atividades, entre muitas outras formações, ele é professor e pedagogo também. Então, vamos conversar hoje sobre os principais desafios do ensino remoto, da escola digital. Alguns dizem que é homeschooling também, existe essa palavra em inglês que alguns utilizam, né? Vamos conversar com o Vanderlei sobre os desafios da escola digital. Também uma palavrinha que a gente vem utilizando muito hoje, que é empatia. Né? Os pais compreenderem o momento dos filhos, se colocarem no lugar dos filhos, terem paciência, os pais também se colocarem no lugar dos professores, terem empatia com os professores, né? A escola também tem empatia com o professor. É um ciclo de empatia que o momento exige também, porque é um momento que não é fácil, né? Vamos falar também sobre os ganhos que a gente vai ter nesse processo. O que é que vai projetar a gente para frente nesse momento de dificuldade? Deixa eu só ler uma mensagenzinha, Vanderlei. Eu estou vendo Socorro aqui. Oliveira, boa noite. Franci Cleide, boa noite. É um imenso prazer receber você, Vanderlei. Seja muito bem-vindo. Lourdinha Rocha, boa noite. Vanderlei Varoto, Ferreira, ela colocou até o sobrenome Ferreira. Ela já colocou o meu sobrenome completo, para todo mundo me achar. Que bom você estar conosco. Sua participação nessa live é muito significativa para toda a comunidade escolar da Escola Professor Paulo Freire. Seja bem-vindo. Maísa Araújo, boa noite também. Então, Vanderlei, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigada por você estar compartilhando esse momento aqui conosco. Pais, podem fazer perguntas, podem digitar as perguntas que a gente responde, ele vai responder. Eu queria que você começasse falando, Vanderlei, sobre o aspecto emergencial e provisório dessa escola digital nesse formato que nós estamos tendo hoje,
diante desse susto que pegou todo mundo assim de surpresa. Exatamente, Raquel. Eu acho que para a gente iniciar, nada mais assim. Primeiro, boa noite a todos que a gente não falou antes, mas boa noite a todos aí. E aos amigos que estão entrando, que daqui a pouco o pessoal começa a perceber lá nas nossas páginas, né? Então, para a gente iniciar, eu acho que a gente tem que pensar, foi um susto muito grande, Raquel, sim, para todos nós, para o mundo inteiro. A gente passou por um momento onde nós olhamos assim, percebemos alguma coisa vai acontecer e a gente não está preparado ou a gente está preparado. Vamos ter que ficar em casa. E agora, o que a gente faz? Essas perguntas passaram em todos os setores, não foi só na educação. E o que a gente, como educador, sente é que essa escola, esse momento que a gente viveu de susto, agora já não está mais, a gente está num novo patamar. A gente respirou o susto, levamos o susto, e como o ser humano ele é adaptável, a gente tem uma facilidade de achar recursos, de transformar, de seguir em frente. A gente está vencendo, eu acho, Raquel, num momento que a gente está vencendo muito essa batalha na questão educacional. A gente tem muitas ferramentas boas, tem muitos recursos, muitos sistemas aí à disposição da gente. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente poder aprender com esse momento de susto. Mas o principal dele, eu acho que é uma das minhas falas que vai ser um pouquinho mais para frente, mas eu vou antecipar, que é a questão da empatia que você falou. Eu quero, inclusive, na minha fala aqui, deixar essa parte da empatia lá para o finalzinho, onde sentir, perceber o outro, perceber essa sociedade em meio a essa grande dificuldade ou em grande dor que todo mundo sentiu, a gente saber se colocar nesse momento, tá bom? Eu acho que para iniciar a conversa e a gente começar a entender os termos que estão aparecendo, né? O que é escola digital, Raquel? Escola digital, ela já existia, né? A gente já tinha dentro da nossa lei, da nossa BNCC, que foi aprovada em 2017, mas há muito tempo, há mais de 10 anos, já vem sido estudado isso com recursos e contextos internacionais, que já se posicionava, já era colocado para a gente a necessidade do uso das TICs, ou da cultura digital. E isso se tornou uma competência dentro da nossa BNCC, dentro da Base Comum Curricular. Se tornou praticamente uma lei, né, direcionada aí para todas as escolas, sejam públicas ou sejam privadas. E as pessoas não entendiam isso. Eu lembro que em 2017, 2018, quando a gente ia dar formação sobre BNCC, a gente falava, gente, um dos focos aqui é a cultura digital. Nós temos que fazer aulas híbridas, nós temos que fazer aulas com metodologias ativas, e isso era uma resistência muito forte para as escolas, para os pais, tá, Raquel? Porque para os pais também é difícil, certo? Entender um pouquinho dessa lógica, e também para os professores, porque nós somos formados em outra época, em outra geração. Então, eu acho que hoje, tem alguém dizendo que não está ouvindo, será que não está? Que não está ouvindo, sim. Voltou, disseram que voltou. Deve ter sido alguma coisa na conexão, mas estamos aqui. Então, eu acredito que essa questão da escola e da cultura digital é muito importante a gente entender. Ela sempre existiu na vida dos nossos alunos, ela sempre existiu na vida dos nossos professores, ela faz parte, por isso que ela se chama cultura. Não é usar tecnologia, mas é a tecnologia fazer parte da nossa vida, fazer esse dia a dia, né? Estar presente nas nossas vidas cotidianamente, tá? Eu acho que tá. Boa noite. Olha, meu irmão tá aí também, Valberto, tá lá, presente em mais uma. Seja bem-vindo, Beto. E eu acho, Raquel, que é por aí. A gente tem que começar a entender que a história já vem trazendo para a gente essa cultura digital há muito tempo. Foi um susto também para a questão dos preparos, né? Eu acredito que as escolas não estavam preparadas, nós não fomos formados. Eu não sei se você concorda comigo, Raquel, mas eu acho que as pessoas não foram preparadas para fazer ou ter tecnologia no seu cotidiano. Eles
assustaram nesse dia a dia em falar assim, nossa, agora eu tenho que usar só o digital. Então, eu acho que esse susto foi o que levou essas pessoas a ter um pouco de, talvez, de medo, o que vai acontecer, o que fazer agora. Mas depois do susto, a gente vem a uma adaptação, a uma usabilidade. Escola digital. Tem diferença. Você falou um termo em inglês que é muito interessante, que é o homeschooling. Homeschooling. Isso, que é o homeschooling, que ele é um termo que as pessoas estão confundindo um pouco. O que é o homeschooling? Homeschooling é você integralmente ser responsável, né, pela educação dos filhos em casa. Não é a escola, não é desse jeito que nós estamos fazendo aqui atualmente. Esse formato que nós estamos fazendo é uma escola digital em caráter emergencial. É muito importante isso. A escola do futuro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, talvez a gente perceba um pouquinho desse homeschooling, mas não é hoje homeschooling. Homeschooling, o Brasil tem alguns pais que ganharam na justiça que o Brasil não utiliza essa forma de educação formal, né, e educação básica. No Brasil não é ainda uma coisa usual. Algumas famílias conseguiram ter isso através de justiça, né? Você conseguindo provar que você tem condições de educar o seu filho em casa, sem a escola comum e sem a escola privada, sem nenhum acervo. Mas isso aqui no Brasil ainda não é uma realidade. O nosso país é um país subdesenvolvido, onde a educação ainda é bem precária, né? A gente pode perceber isso claramente quando a gente sai um pouquinho. A gente que está na escola privada, a gente tem alguns privilégios, mas a escola pública, a gente percebe que ainda tem muito a percorrer. E não é porque ele não tem condições, é porque realmente as nossas políticas públicas ainda têm muito a percorrer, muito a conquistar. E é uma luta nossa, como educadores, tá? Então, é diferente o que está acontecendo hoje. O nosso ensino em casa, o nosso ensino como escola digital, emergencial, é uma forma que nós estamos tendo como parceria entre escola e família. E isso é muito importante. Eu acho que uma das outras coisas que você posicionou é sobre a família, né? Eu sou pai de 2 crianças, uma com 12 e uma com 5. E a gente também está no momento emergencial, a gente também está tendo aulas em casa e a gente também está trabalhando home office. Então, você imagina você ter crianças, ter que trabalhar em casa, né? Essa situação toda de loucura no dia a dia da família. É uma situação complexa, porque eles não estavam preparados, como a gente disse. Todo mundo foi pego de surpresa, inclusive a escola, né? A escola, às vezes os pais querem cobrar, né, da gente e tem que lembrar, calma, que a escola está fazendo o melhor possível para atendê-los também, porque todos nós estamos no mesmo caminho, no mesmo barco, com o mesmo objetivo. Quanto às famílias, nós temos que observar o seguinte: nós somos as pessoas que estão recebendo da escola informações demais, da mídia informações demais, e as nossas crianças, nós estávamos preparados, então a gente precisa criar esse ambiente de forma leve, vamos por assim, de forma leve. Ter rotina. Se você não tem rotina, isso é importante. Eu acho que todo mundo deveria ter rotinas na sua vida, de qualquer forma, para qualquer coisa. Para a educação não deve ser diferente. Ontem eu participei de uma outra live e foi muito interessante que a palestrante que estava, ela era do nosso grupo também, do Líder em Mim, e ela estava falando sobre essa questão da rotina. A gente tem uma ideia de que a rotina vou escrever o que eu tenho que fazer, né? E na verdade não. A rotina, ela é aquilo que você tem intenção de fazer durante o dia, mas dentro de um objetivo. Olha, eu tenho objetivo de aula. A criança tem que saber que aquele horário que foi destinado pela escola de aula tem que ser aula. Como fazer isso dentro de casa, né? Você falou que teve uma mãe aí, né, que transformou a cozinha numa sala de aula. A cozinha numa sala de aula, ela deu esse depoimento.
E isso é muito bacana, Raquel. Sabe por quê? Porque, na verdade, o ambiente alfabetizador, o ambiente escolar, ele deveria estar em todos os lugares. Ele deveria estar em qualquer lugar, em qualquer situação. E agora os pais, mais do que nunca, a gente está sentindo, e aí eu estou falando como pai também, sentindo um pouquinho de como a escola faz falta presencialmente. Como é importante um professor bem informado. E quando a gente vai na escola meio que cobrar assim, mas isso aqui... Agora, a gente respira fundo e fala, nossa, o professor demorou para ensinar isso para meu filho, né? A gente tem esse respirar, a gente tem esse olhar diferenciado. Então, eu acredito que durante esse formato, né, de escola em casa, a gente vai ter que criar ambientes. A mãe, né, que falou, Eveline aí, né? Eveline. Que falou que eu acho que ela que transformou aí a sua casa transformou as suas rotinas. Eu acho que agora é o momento de você pensar o seguinte: será que eu consigo pegar uma cadeira e uma bancadinha, uma mesinha que eu posso transformar naquele momentinho? Eu vou dar um exemplo daqui de casa, tá? Eu não tinha home office. Eu não tinha. Por quê? O meu trabalho como consultoria é muito indo ao cliente, indo à escola. Então, eu fazia muito a viagem. Então, agora eu tenho que ficar em casa. Então, eu falei, eu tenho que ter um ambiente que eu possa trabalhar. Então, a rotina aí entra nesse processo. Sem o home office, sem aquele espaço onde eu estava trabalhando, eu tinha a ideia de que eu podia trabalhar a qualquer hora. E não é assim. A rotina entra aí. Opa, o objetivo de hoje é trabalhar. O objetivo de hoje eu tenho que prestar um pouquinho de atenção às minhas filhas. Eu tenho que parar para me cuidar também, né? Então, isso é rotina, isso é objetivo claro. E as minhas filhas também não tinham espaço para estudar. Elas vinham da escola, a gente sentava na mesa para fazer tarefa. Agora a partir da 1 hora da tarde, né, até as 5, ela tem aula online, normal. O que a gente fez? Eu tenho uma mesinha de plástico aqui do lado, e a gente colocou a mesinha, coloquei um suporte para o tablet, porque ela usa o tablet nas aulas. Esse suporte ela usa como uma ferramenta. Eu tenho um fone, aquele que é abafador, para não ter o ambiente, para não ter ruídos externos. Então ela coloca esse fone, ela pega o tablet, coloca ali na frente, e os livros dela estão todos na mesa. Então eu adaptei a aprendizagem dela naquele ambiente. Quando ela sai dali, ela saiu da escola. Quando ela vai para a escola, ela põe o uniforme. Então, tem que criar essa estratégia nesse momento, dessa escola que a gente está chamando de escola digital nesse momento, tá? Que eu não sei se eu já posso responder, eu acho que eu já posso puxar para um pouquinho, que é a nova escola, né? Quando a gente pensa assim, essa escola vai continuar assim? Né? Ou, talvez as pessoas ainda não perguntaram, não vão. A gente vai assim para sempre? Toda a escola agora vai ser digital? Agora que descobriram que é possível dar aula, né, online, vai ser assim? Não. Não é. Não, nós não acreditamos, e assim, todos os profissionais que a gente tem trabalhado, grandes nomes da empresa aqui, da Somos Educação, né, que a gente tem percebido, não acreditam. E eu também não acredito, como educador, que nós vamos ter esse recurso. Nós vamos ter uma escola digital, sim, e vamos ter também uma escola que era a antiga convencional. E o que vai acontecer nesse termo? Vai ter uma escola nova, de cara nova, fundida a isso que a gente aprendeu a fazer agora. Ela vai se fundir. Vanderlei. Sim. Antes da gente chegar nesse tema de forma mais aprofundada, eu queria que você falasse. Você é consultor pedagógico, tem muitas escolas como cliente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o aspecto, se detivesse um pouco no aspecto da insegurança dos pais com relação à questão das ferramentas, principalmente das ferramentas tecnológicas digitais, e também com relação à mediação entre a escola, né, os conteúdos, a didática, a própria didática de ensino, que eu acredito que a gente vê tanto meme na internet,
escuta tantos áudios na internet dos pais dizendo: eu não sou pedagoga, eu não nasci para ser professor, eu já estudei medicina porque eu não queria ser professor, eu não quis ser pedagogo. Aí eu queria que você falasse sobre esse aspecto, dessas inseguranças todas que os pais relatam. Ótimo. Não, e é isso eu posso falar também por propriedade, como eu disse, eu sou pai também, então, como pai, eu também sinto essas inseguranças. E eu acho que, assim, insegurança com a tecnologia. Raquel, nós estamos num momento onde a tecnologia nunca foi tão, mas tão usada. Na pandemia, nós tivemos, inclusive, aí a quantidade de bits, né? As pessoas, a gente tinha aquela ideia de que a gente assina a internet ilimitada. A internet nunca foi ilimitada. Ela sempre teve disso aumentou tanto. E por isso que tem... Inclusive, tem até um horário, né? Eu faço terapia online também. Muita gente fazendo terapia online, né? Isso. Por causa do isolamento social. Tem um horário, assim, 6 horas, 7 horas, que, assim, a internet fica caindo toda hora, porque é muita gente utilizando a internet. A gente tem dias na semana, a partir da quarta-feira à noite, no horário das 6 às 7, 8 horas, assim, que são as lives, muitas lives acontecendo, então a internet fica muito instável. Isso é um problema para todo mundo, então a gente não tem como resolver. Mas nas horas das aulas, a gente sabe que naqueles picos de horário e tal, a gente também tem aqueles momentozinhos de falar assim, não funcionou, aí liga para a escola, não estou conseguindo entrar. Isso a gente passa, mas a gente tem que ter exatamente o quê? É o respirar, e é por isso que eu disse que é uma questão de adaptação. Eu vou contar uma experiência que eu tive com uma escola hoje, foi exatamente o que aconteceu hoje. A escola me ligou, Raquel, dizendo assim, estão invadindo a sala de aula, estamos com hacker na sala de aula. Eu falei, hacker? Tá, deixa eu entrar na sala de aula como professor para a gente saber, né? E aí eu acessei junto e tal. Aí eu parei para falar com o gestor. Eu falei, gestor, e com os pais. Eu falei, olha, pensa comigo. Uma pessoa que estudou ciência da tecnologia ou TI, parar para entrar na sala de aula, para invadir uma sala de aula, para apenas ficar ali fazendo barulho ou colocando alguns palavrões, você acha que ele vai perder tempo com isso? Ele vai tentar hackear uma coisa que dê dinheiro para ele. Isso não vai ter nenhum retorno para ele. Então, não é hacker. A segunda coisa de segurança, pais aí que estão aí, é muito importante. Toda plataforma, e aí posso falar com propriedade sobre o Meet, porque é o que a gente utiliza muito, tá? Sobre o Zoom, que está hoje aí tomando uma proporção um pouco maior, né, também, não sei quais que vocês estão usando, a gente usa o Meet dentro do Plural, né, que é a empresa que a gente trabalha. Nesse aspecto, há uma chavinha ali onde o dono da sala, que é o professor, é como se ele estivesse numa sala presencial. Quem abre a porta da sala é o professor. Então, se o professor abriu a porta, alguém vai entrar. Essa é a porta de entrada. E também esse professor tem autonomia de falar assim, esse está atrapalhando, eu posso retirá-lo da sala, porque ele está atrapalhando o nosso bom andamento. Então, em questões de segurança digital, vocês estão muito seguros. Porque também as ferramentas hoje, né, Raquel, a gente pode falar um pouquinho de legislação, os direitos, quando você assina o Google, lá naquelas entrelinhas que a gente às vezes não lê, né? Estão lá. Existem direitos de imagem, direito na hora que está gravando a aula, e a gente tem que autorizar isso. E essa autorização, se alguém acessa uma sala de aula impropriamente dita, e o professor excluiu, e ele não vai ter nenhum dano, porque ele não está. E se por acaso, vamos supor, ele removeu a minha filha por engano, ela está perdendo? Não, ela não vai estar perdendo, porque ela vai ter essa aula gravada posteriormente. Então, eu acho que é uma questão de você respirar e ter calma nesse momento para ter acompanhamento. Agora, mediação.
Mediação da aula digital é um pouco diferente, né, Raquel? Antes, é como você falou, né? Esses memes que estão sendo criados, né? Eu não sou pedagogo, eu não sou professor, eu já não estudei para isso exatamente para não ser. Muitos áudios circulando na internet, né? Tem muita coisa engraçada, inclusive a gente ri, né? Porque a gente que é professor e E pedagogo, a gente morre de rir. Mas a situação aqui é um pouco, eu acho que de desespero mesmo. A gente tem que começar a entender que o professor, a mediação, o professor, ele vai fazer naquela aula que a gente chama síncrona, que é a aula online, ou a aula ao vivo, como a gente está fazendo aqui. O aluno está escrevendo como se fosse o chat de vocês aqui na lateralzinha, o professor vai lendo e vai intervindo e abrindo o microfone, fechando o microfone, conforme vai sendo pedido e solicitado pelo professor. Segunda mediação é que as aulas que são enviadas através de aula digital, atividades digitais, aulas que são para você imprimir algum detalhe, o próprio livro, né, o físico, quando você pega o físico para você estudar, essas mediações têm que ser acompanhadas. Então, para que faixa etárias esse acompanhamento é importante, né, Raquel? A gente tem que deixar isso claro. muito importante. Educação infantil é inviável ter educação sem um acompanhamento de um adulto. Não existe uma educação infantil, isso é para deixar muito claro, tá? Eu vou ser um pouco assim enfático. Educação infantil não se faz sem interação com o adulto. Por isso que toda a formação do pedagogo e a formação lá da parte inicial é com experimentação. Então ele tem que pegar as coisas, ele tem que sujar a mão. Então a gente orienta os professores a mandar todo o roteirinho online para o pai. Então, pai, prepara aí. Você vai precisar de água, você vai precisar de tinta, você vai precisar de tesoura, tudo antecipado, no dia antes, né? Um dia antes. No dia seguinte, o pai já está preparado, ou responsável, porque às vezes não é o pai, né? Às vezes é uma babá, às vezes é a tia, às vezes é a avó. Quem tiver com a criança já está preparado com aquele material, ok? Algumas escolas estão fazendo um tal de kit, né? Porque como no início do ano a gente acaba recebendo material na escola, né? Aqueles materiais que são os coletivos, então as escolas estão juntando pequenos kits e entregando para esses pais, todo higienizadinho, bonitinho. Tem algumas escolas que fizeram isso aqui em Alagoas. Então, está funcionando muito bem. Mas aí isso é o primeiro ponto. Educação infantil não existe sem essa interação. Fundamental 1, vamos para as séries de anos iniciais aí. Primeiro ao quinto ano. É necessário adulto? Também, porque aí legalmente nem a criança pode estar sozinha em casa. Ela tem que estar com alguém, acompanhada com o adulto. Então, se essa criança está acompanhada, ela vai ter que ter um momento de aula. Aí entra a minha sugestão. Ambiente alfabetizador, rotina. Acordar, se for de manhã, acorda, toma um café, põe um uniformezinho, né, para entender que agora é hora da aula. Isso para educação infantil, para qualquer segmento, né, lógico. Vai lá, mas principalmente nessa faixa etária de primeiro ao quinto ano, porque eles estão nas habilidades básicas, né? Na educação infantil, eles estão com a questão mais emocional, mais social, essa coisa toda, né, de cuidados, e no Fundamental 1 é a questão onde eles vão aprender habilidades básicas. Então, precisa ter um lugarzinho separado. Recomendação para as escolas agora, tá, Raquel? Nesses dois segmentos, não é recomendado ter aulas imensas. Eu vi aulas aí, algumas, por exemplo, a gente está na live há 30 minutos. Tem gente que quer que a criança fique 2, 3 horas na frente do computador ou do celular. Não é recomendado. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela recomenda para a educação infantil apenas 30 minutos, e esses 30 minutos podem ser 30 de manhã e 30 à tarde, ser variado. Então, é 1 hora por dia que recomenda para crianças. Então, olha como é sério. A saúde da criança tem que ser levada em consideração. Então, para as escolas, façam pequenos vídeos para crianças menores. Para as crianças do Fundamental 1, podem ser aulas síncronas ao vivo, que a gente chama, tá bom? Ser aulas direcionadas, né, nesse momento aí, com
40 minutos, não ter todas as disciplinas no dia, ter 2 ou 3 disciplinas só no dia, e os outros horários, os professores dispararem pelas plataformas de cada escola, né, de cada instituição, disparar as atividades. E essas atividades serem variadas. Nunca ser muita página, nunca ser... As avaliações também são importantes nessa faixa etária, Raquel. Avaliações são diferentes. Elas têm que ser bem preparadas, têm que ser contínuas, né? Tem que ser menores, porque antes a gente fazia avaliação, provas, né? Aquelas provinhas de 10 questõezinhas para criança, nessas 2 faixas etárias que eu estou falando. Agora não dá mais. Agora ela está online, então ela tem que ser avaliada cotidianamente. Talvez seja um sonho de todo pedagogo, que é a avaliação contínua, né? Que a gente está conseguindo fazer isso agora, nesse momento. Agora, já para séries mais avançadas, Fundo 2 e médio, precisa de mediação de adulto? Eu sempre digo, quanto mais interação com a família, melhor, mais sobre a aprendizagem. Quanto mais o adolescente é acompanhado pelos pais, mais eles aprendem. Então, eu recomendo sim que tenha acompanhamento. Mas eles já são mais autônomos. Você não precisa ficar o tempo todo na frente da tela com ele. Então, a minha filha que está no 7º ano, ela coloca o fone e ela assiste às aulas. O que ela não entender nas aulas ao vivo, ela faz o quê? Anotações. Ela anotou o que ela não entendeu. No contraturno, depois dessas aulas, a gente para fazer a lição de casa. Então, a gente faz a lição de casa e eu vou ver as anotações dela. Como ela já é autônoma, então eu já consigo ensiná-la a fazer isso. Ela está no 7º ano. E é importante a gente fazer isso com qualquer um. Então, o ensino médio, o 1º, 2º, 3º ano do ensino médio já são grandes, já são adolescentes, já sabem fazer tudo, né? Já sabem mexer na internet melhor do que a gente. Então, não Agora, precisa... seria bom também acompanhar se o aluno está dentro da sala de aula, né? Se ele não está olhando outras coisas na hora da aula, no lugar de estudando, está no YouTube, vendo outras coisas. Concordo plenamente com você. E como eu disse, quanto mais a interação do pai, melhor, né? Não tem como não ter. Mas a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, vamos pôr um exemplo. O pai está trabalhando home office e o filho, ele já está no 8º, no 9º ano. O pai não vai parar o home office dele para atender o filho. Então, a minha sugestão é ter diálogo. Conversa com o filho, vamos lá, tá na sala, e de vez em quando dá aquela fiscalizadinha, né? Acho que todo pai tem que fazer isso. Eu mesmo, às vezes eu paro aqui, entre uma reunião e outra, dou uma paradinha, vou ali, e aí, tá tudo bem? Deixa eu ver. Aí dou uma passadinha ali para ver se a câmera tá ligada, para ver se tem alguma coisa, alguma conversa no chat. Isso eu faço. E é uma recomendação para os pais. Cada família, né, tem uma sentença, vamos por assim. Mas eu acho Vanderlei, já que a Sim. gente entrou nesse aspecto aí de pais e filhos, vamos falar sobre fortalecimento de vínculos entre pais e filhos nesse período? Podemos sim. Eu acho um momento também, né, que favoreceu uma série de reflexões, uma série de mudanças de comportamento nas pessoas. As famílias estão, apesar dos pais estarem trabalhando em casa também, mas as famílias estão mais juntas, fechadas, né? Então, Exato. Tem esse aspecto também que pode promover também, que é importante, né? Fortalecer o vínculo entre pais e filhos. A gente tem visto algumas entrevistas e lives entre famílias, e a gente tem percebido que existem aspectos aí importantes. O primeiro é que o isolamento ele já traz uma certa tendência para a gente de angústia, porque a gente não consegue fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Então agora é o momento da gente ter aqueles momentos, por isso que eu digo sempre da rotina. O momento que a gente não tinha antes e que a gente falava assim, poxa, eu poderia ter mais tempo, agora é a hora de você colocar em prática. Ter pequenos intervalos, ter pequenas valorizações em família, aqueles momentos que você senta junto com seu filho, que você antes não podia fazer porque você estava trabalhando fora, sentar na cadeira ali à mesa, né, sentar à mesa e deixar a conversa fluir. Uma outra coisa que é importante, que eu estava
pensando aqui sobre essa questão do vínculo, é isso aqui, ó. A gente está perdendo muito, muito. Por quê? A gente pode ter isso aqui como usabilidade na nossa vida, é uma ferramenta maravilhosa, que é o celular, que é o tablet. Mas ainda, no meu ponto de vista, ainda a gente precisa criar um hábito de falar assim, agora eu não vou mais usar. A partir de agora, desse momento, eu vou conversar com a minha família, conversar com o meu filho, ter esse pequeno momento. Seja ele fazendo a lição de casa, que já fortalece esse vínculo, ou seja ele realmente dentro da sua rotina. Sabe, pegar um papelzinho, fazer um quadrinho de semana e colocar lá na sua semana um horáriozinho. Olha, na quarta-feira à noite, nós vamos ter que conversar. Nós vamos sentar e nós vamos ter esse diálogo entre família. Não é verdade? Você não concorda que a gente, às vezes, fica preso a uma situação e a gente acaba não levando? Então, a pandemia nos trouxe essa angústia, já por si só. Então, agora é hora, sim, da gente enxergar os que estão próximos a gente, porque eu ainda sou a favor do isolamento, eu ainda sou a favor de que a gente precisa ficar em casa. Há muitas pessoas que a gente ama, que estão sofrendo por conta disso. Então, eu concordo que tenha que ficar em casa. E para ficar em casa, vamos aí fazer exatamente esse momento de fortalecimento. Sentar junto, criar rotinas, trabalhar. Emoções, Raquel, é muito importante a gente falar um pouquinho disso, porque agora é a hora da gente olhar para dentro de si, sabe? Perceber-se e entender que há muitas coisas que a gente gostava de fazer e a gente não valorizava. Então agora a gente pode aprender a se conhecer melhor e assim conhecer mais e ampliar o vínculo com seus familiares e aqueles que estão próximos a você, tá? Bom, Vanderlei, ok, fica à vontade. Não, eu tô vendo alguns recadinhos aqui. Pronto, Diogo. é isso que eu queria falar também. Pode responder, pode interagir com as pessoas. Diogo, Fique um à vontade. abraço, meu amigo. Quanto tempo, né? Eu tô vendo aqui Diogo também. Aparecido. Socorro. Beto disse que também faz terapia online. Ele disse também faço. Eu vi na hora que ele mandou, então eu entendi que ele também faz terapia online. André Gondim. André Obrigado, Gondim, André. muito boa live. Maria do Socorro é minha tia. Boa noite, Raquel e Vanderlei. Obrigado. Aí, ó, a Lurdinha de Souza também tá dizendo, né, que ela fez aqueles kits, A escola né? Paulo Freire fez o kit. Ela é coordenadora da educação infantil. Muito esclarecedora. Obrigada, Vivian. Seja bem-vinda. Então é isso. Então, acho que a gente pode, já que a gente pode falar sobre empatia. E se você pudesse também explicar o que é empatia, porque é um termo que vem se falando muito ultimamente, né? E é um momento que existe bastante, né, empatia dos vários sujeitos que estão envolvidos nesse momento de escola remota, de ensino remoto, de escola digital. Exatamente. E tem que estar presente na nossa vida. E talvez seja uma coisa que a gente precisa correr atrás aí. Mas antes de chegar na empatia, eu queria dar uma finalização sobre a questão da escola do futuro. Claro, certo. Pais, alunos, escola do futuro. Não fiquem estressados ou não fiquem ansiosos que a escola vai ser só digital. Então, acreditem que a escola do futuro ela vai ser uma mescla disso que a gente está vivendo agora com a escola que a gente tinha antes. Mas a gente tem que levar em consideração uma coisa muito, mas muito importante. A gente tem que estudar, e estudar de verdade, para aprender a lidar com essas situações novas. A escola do futuro, como a minha colega Carla está aí dizendo, que é lá de Aracaju, um beijo, a escola do futuro, ela vai ser, assim, extremamente... o profissional da educação tem que estar preparado. Então, aí agora é a hora dos profissionais estudarem muito, estudar, se preparar, porque não vai
pensando, o professor e a escola pensando que vai voltar. Eu vou voltar com meu giz e a minha lousinha. Não vai voltar a isso. Mas também, Raquel, não vai voltar e não vai continuar sendo uma escola só digital. Então, o que a gente tem? A gente tem uma escola digital e a gente tem uma escola convencional. É um meio termo. Eu acredito que é o meio termo que vai acontecer na escola do futuro. Eu aposto muito numa escola que a gente chama, que vai apostar naquela metodologia híbrida, que é uma metodologia que vai entrelaçar várias situações metodológicas. Eu aposto nisso. E as escolas que vão continuar no mercado aí falando do privado são as escolas que apostarem também nessas tendências de ensino híbrido, tá bom? Bom, indo já para a gente poder falar sobre essa empatia, eu fiz uma anotaçãozinha, claro, porque eu sou uma pessoa que gosta de papel também ainda, não tem como negar, né? Eu também. Eu também tô. Ó, minhas anotações aqui. A gente faz as nossas anotaçõezinhas, né, Raquel? Eu quero falar sobre. Assim, a gente tem um programa que a gente chama Líder em Mim, e a gente trabalha com com 7 hábitos na vida das crianças, dos professores, dos nossos parceiros. E eu estou participando de alguns encontros com eles, trabalhando um pouquinho essa questão. E um dos encontros nós tivemos foi somente só sobre empatia. E eu queria que, se o público pudesse aí que tiver aí participar, podem escrever aí pra gente. Para você, o que é empatia? Enquanto o pessoal está escrevendo, Raquel, me diz você, o que você entende como empatia? Como que você aprendeu o que é? Tá. O que eu entendo por empatia é você se colocar no lugar do outro. Se colocar diante daquela situação, se fosse eu, o que eu sentiria, né? O que isso causaria em mim? Enfim, como eu iria reagir, né? Você compreender, porque se fosse você naquela situação, talvez você também tivesse dificuldades, talvez você também tivesse, enfim, eu imagino que empatia seja isso. Ótimo, se colocar no lugar do outro. A gente está vendo ali também a Amada falando, colocar-se no lugar do outro. Exemplo, eu? A Carla dizendo. A Carla está dizendo, na verdade, na fala de cima, o professor tem que estudar de verdade. Exemplo, você, Vanderlei, porque eu sempre digo que eu estudo bastante, porque eu falo que eu não sou inteligente, eu sou esforçado, porque eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, então todo dia a gente tem que estar aprendendo. Então vamos lá, empatia se colocar, como a Raquel falou, né, se colocar no lugar do outro. O Valberto está dizendo ali, sentir por dentro, como se fosse você, no contexto, né, do outro. Então a gente tem muitas coisas que a gente pode colocar, que a gente aprende, que a gente ouve. Nesse curso que a gente fez, a gente aprendeu que, além de se colocar no lugar do outro, se importar com o outro. E aí não é se importar com o outro somente na intenção de, mas é na situação de. E aí eu vou dar um exemplo bem simples assim. Você está na rua e está chovendo, certo? E você está com um guarda-chuva. A chuva está caindo. Tem uma pessoa sem guarda-chuva. Como você seria empático nessa situação? Né? Você se importar com o outro é diferente de você se colocar na posição do outro. Porque quando você se coloca na posição do outro, você faz o quê? Fecha o guarda-chuva e vai para a chuva. Né? Você se colocou na mesma posição. Sim, claro. Certo, mas se colocar na mesma posição. E se importar é um pouquinho diferente. Eu tô com o guarda-chuva aberto, me protegendo, peraí, esse outro vem para cá e se protege comigo. A intenção é muito mais além, a proposta é muito mais além. Então, a gente tem percebido que nos tempos de pandemia, no tempo que a nossa vida cotidiana devem ser, é realmente se colocar como sentir ou se importar com o outro. E aí eu separei aqui
6 pontozinhos para vocês anotarem, tá bom? Quem quiser anotar, e se Raquel quiser anotar também, pode anotar como ter Então, empatia. antes de anotar, a gente pode dar uma lidinha aqui nos comentários, mas a Araújo está dizendo que Vanderlei, você é inspiração e sabedoria. Olha, que Obrigado. declaração. Obrigado, Maísa. Beto Ferreira disse que empatia é sentir por dentro, como se fosse você, o contexto. Exato. Isso não está errado, tá, gente? O que a gente aprendeu tá certo, é isso mesmo. O que a gente tem que entender é que a gente tem que colocar aí esse se importar com o outro. E aí, como que a gente pode ter, então, uma empatia com eficácia? Então, eu separei 6 pontozinhos, que eu vou falar esses 6 Então, pontos. vamos dar um tempinho para o pessoal pegar a caneta, quem puder pegar a caneta, né, para fazer a anotação. São quantos pontos? São 6 pontozinhos bem práticos. Pega uma canetinha, um papel, para anotar os 6 pontos. Enquanto isso, a gente vai dando uma lidinha aqui. Vivian Duarte, muito boa, live esclarecedora. Magda Adolfo está online. Carla Valéria, Escola do Futuro, show. Maria do Socorro, minha tia, está lá em Recife. Parabéns, Raquel, live com profissionais excelentes. Obrigado. Carla Valéria falou sobre mostrar o conhecimento. O professor tem que estudar de verdade. Aparecida Gondim de Verdejante, ela é mãe da Escola Professor Paulo Freire, ótimo. Parabéns, Paulo Freire. Parabéns, professor. Que legal. Pronto. Eu também, Isabelle Marina, ela estava aqui, ela é uma das mães, Isabelle Marina, que está em todas as lives também, ela está sempre presente em todas as lives. Edna Rodrigues, boa noite. Rejane Farias, Beto, é seu irmão, né, Beto? Isso, Beto, seja bem-vindo, boa noite. Então, acho que já deu tempo, Vanderlei, dos pais pegarem. Ana Paula Ventura Maia, você é sensacional, muito profissional. Tive o prazer de trabalhar com ele. Ô, Ana Paula, um beijo grande, lá do Rio de Janeiro, tá lá no Rio, ó. Então, temos gente do Rio, de Recife, de Verdejante. A nossa live está interestadual já. Interestadual. Você fala de onde, Vanderlei? Eu estou em Alagoas, Maceió. Em Alagoas, olha só, informação interessante, né? Que eu não tive essa atitude de te perguntar antes onde que tu estavas, né? É porque assim, como a gente já se conhece, né? E a gente não teve esse momento. Mas eu falei, eu acho que no início lá eu devo ter falado, aqui em Alagoas, alguma coisa assim. Pronto, eu acho que você já pode... Ela fazia curso de filosofia. Fazia o curso de filosofia no ISES, no Instituto Superior de Educação de Salgueiro, é isso? Não, a Ana Paula, ela lá do Rio, ela fazia... Sim. Que ela fazia filosofia lá. Entendi. André Godin, parabéns, que o tema é muito interessante. Obrigado, André. Pronto, Vanderlei, acho que já dá para você citar. Né? Deu. E Aracaju, aqui a Carla está dizendo, Aracaju, Vanderlei tem muitos seguidores. Tem sim, eu tô vendo como ele é querido. Olha, Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, Antônio Mendes Pinto Neto. Um abraço, Antônio. Pastor Antônio, muito prazer. Seja bem-vindo. Família também, tá? Você também é formado em teologia, né? Sou formado em teologia também. Sou teólogo, sou pedagogo. Aí algumas outras áreas aí. Então vamos lá. Acho que já dá para falar os tópicos sobre empatia. Dá sim, que eu acho que é um bom encerramento para a gente sair um pouco mais leve da nossa reunião, talvez. Sim. O primeiro ponto que eu quero deixar, gente, a gente falou antes que empatia, então, eu vou considerar como se importar. Se importar com o outro, se importar com a situação do outro, se importar com o que está acontecendo. E aí, o primeiro tópico é o autoconhecimento. Por quê, Vanderlei? Porque quando a gente se conhece, a gente consegue primeiro se importar com quem?
consigo mesmo. Então, você consegue, quando você se importa consigo, você começa a se importar com o outro. Então, é muito importante isso. Primeiro ponto para todo mundo é aprender a se autoconhecer, ter práticas do dia a dia de autoconhecimento. Segundo ponto é estabelecer uma conversa, diálogos. Isso é muito difícil, talvez, para algumas pessoas. Dialogar, conversar com empatia. E aí, estabelecer diálogo vai entrar aí no processo, tanto família, né? Pais com filhos, filhos com pais, com esposa, esposo, companheiros com companheiras, enfim. Toda situação de família deve ser e deve estabelecer esse vínculo de diálogo, certo? E esse vínculo de diálogo vai um pouquinho mais além, que é o vínculo do diálogo com a escola. E aí, como a gente está nesse ambiente escolar, né, Raquel, a gente tem que colocar. Olha como é importante. Você se conhece e depois você estabelece um diálogo com a escola. Por quê? É muito melhor você dialogar com empatia, se posicionando e colocando assim, poxa, o professor também está aprendendo. Poxa, eu também estou aprendendo. Poxa, eu também não tenho recurso, ou a escola deve também não estar tendo o recurso necessário. Vamos tentar trabalhar com esse propósito, conversando. Eu posso ajudar com isso? Eu posso ajudar com aquilo? Então, esse diálogo empático, ele tem que ser estabelecido. Então, autoconhecimento e estabelecer uma conversa. Estabelecer diálogos. Isso, empática, né? Esse diálogo. Esse diálogo, ele vai seguir para o próximo ponto, que é o 3, que eu me conheço, eu estabeleço uma conversa, e o 3, eu começo a ter uma escuta mais de atenção, que é uma escuta mais ativa, porque a minha mãe brincava, e o pastor Antônio, ele vai rir agora, porque é uma das coisas que a gente brincava também, que é o quê? A gente tem 2 orelhas e uma boca, né? A gente teria que ouvir mais e falar menos. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender todos os dias. E eu sempre digo que eu sou uma pessoa que eu preciso aprender a ouvir mais. E ouvir com atenção é diferente de ouvir só, né? Porque você pode só ouvir e deixar vazar para o outro lado. Ouvir com atenção é você dar o olhar, você parar ali. Então, autoconhecimento, estabelecer uma conversa, e essa conversa ela tem que ser com uma escuta de atenção. E isso vai transformando uma pessoa a ser mais empática. Quarto ponto é quando você tem esse ouvir com atenção, você começa a demonstrar interesse pelo outro. Opa, deixa eu escutar se o meu filho está aprendendo ou não está, qual a necessidade. Aí eu já demonstrei interesse. Deixa eu escutar se o pai que está falando que não está conseguindo fazer a atividade em casa, realmente não está fazendo. Aí eu começo a ter interesse. Deixa eu escutar se a escola, né, Raquel, está com todas a formatação, se ele está com o recurso devido, ele deixa eu parar e ouvir. Opa, aí eu começo a ter interesse. Então, demonstrar interesse pelo outro é se importar pelo outro. Então, autoconhecimento, estabelecer uma conversa ou um diálogo empático, ouvir com mais atenção e, quarto, demonstrar interesse para que isso seja real. E o quinto ponto, já caminhando para o encerramento e para o final, que eu acho que é o mais difícil de todos, Raquel, para ser empático, é você diminuir ou eliminar, cortar qualquer tipo de julgamento. Isso eu acho que é bem difícil. Nós estamos numa sociedade onde se você colocou na escola tal, você é julgado. Se você tem uma profissão tal, você é julgado. Ou se você falou alguma coisa, você já é julgado. As pessoas não têm esses pontos anteriores. Ouvir, estabelecer conversa, ter interesse, para depois você falar assim, entendi, né? Aí você elimina o julgamento, mas a gente acaba pulando as etapas e a gente vai direto para o julgamento. A gente julga sem ter passado por essas fases. Então, ser empático, gente, não é olhar ali o outro que está
tomando chuva lá do outro lado. Falei, eu lembrei da chuva porque minha filha levantou, porque começou a chover aqui em Maceió, ela foi fechar a janela. Então, não é perceber que o outro está na chuva e simplesmente deixar ele molhar ou se molhar com ele, mas é diminuir o julgamento. Por que que ele está ali? É saber que ele pode estar ali sem a intenção de estar ali, ou de não estar percebendo porque não está ali, entende? Então, quando eu me conheço, eu começo a estabelecer conversas mais com qualidade, eu começo a ouvir com uma atenção melhor, e aí eu consigo ter interesse pela situação, eu me torno mais empático. Me tornando mais empático, eu diminuo ou elimino qualquer tipo de julgamento. Seria tão bom, esse seria o ideal. E o último, Vanderlei, qual que é o sexto? Sexto, eu acho que é o ponto que eu acabo usando mais, que é a linguagem corporal. Contar uma brincadeira. Esses tempos a gente está usando máscara, né? Para sair. Tem até algumas pessoas que a gente está até meio com marca, né? Às vezes eu tenho que sair e fica com marca. E aí, eu saí com a minha filha fazer compra esses dias, a gente estava voltando, e ela estava com a máscara e eu também. Eu falei, vamos tirar uma selfie? Faz tempo que a gente não tira selfie, vamos tirar uma selfie. Aí a gente colocou a selfie dentro do elevador. Aí a gente tirou assim, aí ela olhou, aí eu falei, ai, que bom, você riu. Aí ela, como que você sabe que eu rio? Eu tô de máscara? Não dá para ver o sorriso. Aí eu falei, olha, tem muitas coisas que a gente não precisa mostrar, mas nos olhos a gente vê. E a gente sorri com os olhos. A gente, às vezes, se você tapar aqui, você percebe se o olhar da pessoa ele está sorrindo, ele percebe se ele está triste. Então, o último ponto é usar uma linguagem corporal, usar essa linguagem que a gente tem para demonstrar o que a gente sente. Eu estou com a máscara, mas eu sei que as pessoas estão vendo além da máscara, estão vendo no meu olhar o sorriso que eu estou passando, estão vendo no meu olhar a tristeza que eu estou passando. Então, autoconhecimento, estabelecer um diálogo e uma conversa, ouvir com atenção, demonstrar interesse pelo outro ou pela situação do outro, diminuir e cortar qualquer julgamento. E o último é você o quê? Usar dessa linguagem. Percebam que eu falo muito me movimentando, né? Porque eu gosto muito da linguagem corporal. Porque eu acho que tudo que a gente faz, a gente acaba demonstrando através do nosso corpo. E eu acho que esses 6 pontos vai facilitar aí para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todo mundo, a ser um pouco mais empático, tá? Essa era a minha fala. Mas, Vanderlei, eu acho que dá para você fazer uma fala final, de repente tem alguma coisa que a gente ainda não abordou, ou então encerrar falando sobre a parceria, reafirmar, né, a parceria Ótimo. da Escola Professor Paulo Freire, né? Então, acho que dá para ter mais uns 5 minutinhos, pelo menos, antes da gente terminar a sua fala. As pessoas já estão aqui Isso. se despedindo. Carla Valéria disse que as dicas foram excelentes. Evelaine deixou um recadinho aí, se você quiser ler o recadinho dela também. Franci Cleide. Eu estou tentando puxar aqui. Não está conseguindo. Está bem pequenininha a letra, né? Que live. Muito obrigada, Escola Professor Paulo Freire, Raquel e Vanderlei. Foi maravilhoso por tudo isso. Vanderlei arrasa na fala e nos temas, na profundidade dos assuntos. Pastor Antônio está falando que chuva, que inveja, né? Olha, aqui em Alagoas está chovendo diariamente e está chovendo mais do que o normal, graças a Deus. Carlos está dizendo aí o quê? Os pais da escola Paulo Freire são verdadeiros parceiros nesse momento tão desafiador. Parabéns, pais, é isso mesmo, é parceria. Lourdinha Souza, coordenadora da Escola Professor Paulo Freire. Vanderlei, você é simplesmente maravilhoso, amei. Obrigado, Carlos. Alguém disse que não pegou o último ponto. É a linguagem corporal, não é isso? Linguagem corporal, isso mesmo. Linguagem corporal é o ponto 6. Então, se alguém aí não pegou, 1 é autoconhecimento, 2 é estabelecer diálogos, o 3 é escutativa, o 4 é demonstrar interesse pelo outro, o 5 é cortar julgamentos e o 6 é a linguagem corporal. Linguagem corporal. Usar mais, né, disso.
Carlos tá. Carlos não, é a Francicleide, né? É, Tá Franci dizendo. Cleide, é. Tá dizendo ali, obrigado pela sua contribuição, você é a pessoa certa a falar de empatia, obrigado. A gente tenta ser empático. Gratidão, obrigado, tia Solange. Ah, Maria do Socorro, obrigado, Vanderlei, gostei muito, valeu. Gente, eu acho que para a gente poder caminhando, né, Raquel, para um encerramento, a minha fala sobre parceria, e eu vou pegar o gancho que a Ali falou sobre os pais do Paulo Freire são verdadeiramente parceiros. Isso tem que ser uma constante, tá? Parceria agora não é mais do que tudo. Diria, né, no grande um filósofo que é de mãos dadas que a gente vai caminhar, né? Eu gosto muito de usar isso. Eu acho que a gente tem que correr diariamente com a situação desse dar as mãos. Mesmo à distância, eu posso olhar para a Raquel e falar: Raquel, nós estamos juntos, essa luta é nossa, né? Nós vamos ter que batalhar juntos. Não adianta eu, como a gente colocou, não adianta eu julgar, eu tenho que partilhar com ela desse momento. E agora, escola, família, gente, posso confessar uma coisa? Para mim, está sendo maravilhoso essa proximidade que a gente está tendo, que a gente nunca viu na história da educação essa proximidade. Eu nunca, não sei vocês, Raquel, se você teve algum relato, mas antes da pandemia, a gente tinha uma dificuldade tão grande de falar assim, vamos ter reunião com pais, embora Paulo Freire seja diferente, né, que a gente tem uma parceria bem bacana, mas a maioria de todos os nossos clientes era aquela coisa assim, é difícil porque os pais não vêm para a reunião. O pai nunca tem tempo. E agora, Raquel, a gente tem, uma proximidade, porque todos os pais estão em casa, todos os pais estão participando das lives, todos os pais estão participando das reuniões que a gente está fazendo reunião online. Eu estou fazendo muitas lives de recomendações. Estou participando eu tenho um projeto também agora que chama-se Duetos sobre Educação, que é de segunda-feira também no meu Instagram. Então a gente partilha dessas coisas e eu acho que agora a gente está no momento de aprender. Aprendemos a ser mais empáticos, aprendemos a ser mais parceiros. Eu não tenho dúvida, Raquel, que quando a gente voltar a esse novo normal, a família vai estar mais próxima da gente. Não tenho dúvida, tá? Ok, Vanderlei, muito obrigada pela sua parceria, já que a gente está falando de parceria. Muito obrigada pela sua parceria, obrigada por todo o conteúdo, conhecimento, o apoio emocional que você trouxe hoje para os pais, para os professores, para a escola. E como vai ser um novo momento, né? A gente espera fazer mais lives e trazer você aqui para contribuir, tirar as dúvidas dos pais, acalmar, Vai acalentar, ser né? Todos os maravilhoso. envolvidos nesse processo. Muito Pode chamar. obrigada, Vanderlei. Obrigada aos pais, aos professores. Obrigada também ao público que assistiu à live, que participou, que interagiu, que comentou. Se você quiser finalizar vendo os últimos comentários e conversando com as últimas pessoas, a gente finaliza. Eu quero finalizar mandando um beijo agora para algumas pessoas. Pronto. Primeiro para a direção aí da escola, né? Muito obrigado pelo convite, pela parceria. Vocês sabem que vocês são maravilhosos e vocês estão super bem atendidos. Vocês já conhecem, ou vocês me conhecem, né? Aí do grupo, mas vocês têm a Lise Meirelles, que é maravilhosa. Vocês têm a Tereza, Maria Tereza, que também é fantástica, e vocês vão, assim, se apaixonar por elas, tá? No atendimento a vocês. Então, eu quero mandar um beijo para a Lise e mandar um beijo para a Maria Tereza, que são as consultoras da região aí, e também mandar um beijo para toda a minha família, o pessoal que está aqui participando de lá, de tão longe, de Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. Eu já vi ali pessoas daqui de Alagoas, de Aracaju, muita gente. Isso é carinho, né? É uma reciprocidade. Obrigado mesmo. Um grande beijo para todo mundo. Boa noite para todos. Para você. Forte. Um abraço. Obrigado. Na próxima quarta-feira, antes da gente desligar, tem mais live. Todas as quartas-feiras, às 7 horas, a gente vai estar aqui, nesse mesmo lugarzinho, conversando sobre algum tema relevante de interesse dos pais.
Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, vamos partilhar mais guarda-chuvas. Adorei, Raquel. Que legal.